que ele faz uma aliança, ele se compromete e ele mesmo estabelece para si mesmo restrições, porque ele passa a viver condicionado aos termos daquela aliança. Isso, para nós, é até mesmo interessante, né, de pensarmos assim, porque voluntariamente Deus faz a aliança, e quando ele faz a aliança, ele se compromete, e ele, de alguma maneira, impõe restrições para ele, o Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas. Quando ele estabelece uma aliança, e como ele não pode retroceder a sua palavra, ele cumpre a sua aliança, ele está criando, de alguma maneira, essas restrições, esses limites. E por isso que é importante nós compreendermos que hoje nós temos uma base espiritual firmada numa aliança para nós nos relacionarmos com Deus. Quando nós olhamos o teor da aliança feita com Noé, uma aliança que preserva todos os homens, né? E ontem nós falamos isso, incrédulos e crentes, se a pessoa crê em Deus ou não crê, ela se beneficia desta aliança com Noé, porque Deus prometeu que não destruiria a terra novamente com o dilúvio, né? E permitiria que o homem pudesse viver na terra de uma maneira que ele tivesse segurança que as chuvas não mais inundariam a terra de modo definitivo e que pudesse pôr fim à raça humana por meio de um dilúvio. E aí nós percebemos então que Deus está fazendo essa primeira aliança porque Deus ele quer que a humanidade alcance algo. Ele começa com a humanidade, e isso ficou muito forte, né? O Espírito Santo marca muito isso em nós, a questão da imagem e semelhança, o homem é a imagem e semelhança de Deus. Essa é a base teológica, é a base doutrinária para que a gente se relacione com todo ser humano com respeito, com dignidade, porque o homem traz a sua imagem e a sua semelhança. Então, Deus tem essa primeira aliança no sentido de preservar o ser humano, a sua imagem e semelhança. E aí nós sabemos que pela história, a Bíblia nos mostra que Deus, ele caminha para uma nova aliança com Abraão, e aí ele estabelece com Abraão uma aliança de bênção, que Abraão seria abençoado, e que a sua descendência também seria abençoada, a tal ponto que todas as famílias da terra viriam a ser abençoadas. E nessa aliança com Abraão, Deus tem dois aspectos muito fortes nesta aliança, além deste que eu estou falando, que é a bênção de Abraão chegando a todas as famílias. Isso é uma alusão clara e evidente ao Evangelho, em Gálatas capítulo 3, isso é nitidamente revelado, né, o Espírito prometido, né, viria a todos aqueles que crescem em Jesus, então as famílias só podem ser abençoadas, o homem só pode ser abençoado quando ele crê em Jesus, quando ele recebe o Espírito Santo de Deus. Esse é o cumprimento da promessa a Abraão, no sentido de que esta bênção a todas as famílias da terra só se cumpre em Jesus. Então, quando nós olhamos para as pessoas e nós entendemos que por serem a imagem e semelhança de Deus, Deus deseja que elas recebam o Espírito prometido, para que a promessa feita a Abraão se cumpra, nós somos comissionados a viver com esse propósito de anunciar o Evangelho ao Senhor. Mas a promessa de Abraão, ela está também, irmãos, vinculada à descendência terrena de Abraão. Nós sabemos que dois pontos principais estão na promessa a Abraão, no sentido do cumprimento terreno. É a sua descendência ser próspera, a multiplicar, encher, e isso acontece, nós vimos que a descendência de Abraão, ela vai crescendo, vai multiplicando, quando chega no Egito, ela toma conta, né, os egípcios ficam assustados, olha, os hebreus são muito mais numerosos do que nós, a bênção de Deus está se cumprindo nesse sentido.
Mas a bênção também tem a questão da terra. Deus havia prometido dar à descendência de Abraão a terra de Canaã. Então, esta promessa de Abraão ainda tem um caráter mais vinculado à descendência física de Abraão, colocando de lado o que nós já falamos com relação à bênção às famílias, que isso é para toda a família. Então, esses dois pontos da aliança com Abraão, o que nós temos? Nós temos a descendência e a terra. Quando nós caminhamos um pouco mais na história, vem mais uma aliança, a aliança com Moisés, a aliança mosaica. Quando Deus faz com Moisés no Monte Sinai, quando está com o povo que saiu do Egito, Deus estabelece aí uma aliança que é vista como uma aliança paralela à aliança de Abraão. Por quê? Porque esta aliança, ela tem uma finalidade de conter, de servir como um curador, de servir para o homem como um limite para que ele não ande de modo desenfreado e dê margem à sua carnalidade. A lei, ela foi adicionada por conta da transgressão. Não era o interesse de Deus no sentido pleno da aliança, porque a lei ela tem uma finalidade, expor o pecado, como é dito em Gálatas. E a lei foi dada porque o homem está enfermo, a carne está enferma. Então, quando nós olhamos a linha, né, da promessa, da aliança com Abraão, e olhamos a lei ou aliança com Moisés, a lei mosaica, ela é dada num sentido diferente, de restringir e condiciona. Se vocês guardarem minha palavra, se vocês obedecerem minha palavra, se vocês guardarem minha aliança, eu abençoarei. Se vocês não fizerem isso, vocês sofrerão as punições. Seguindo, nós encontramos Deus fazendo uma aliança com Davi, no sentido de que o herdeiro do trono de Davi reinaria eternamente. Nós temos isso, essa aliança que é mencionada ali em 2 Samuel, capítulo 7, Salmo 89, mostrando que o descendente de Davi herdaria e teria um reino eterno. Isso se comprova em Lucas, capítulo 1, quando é dito que Jesus é este que assume o trono de seu pai Davi. Então, nós temos nessa linha, nós vamos vendo Deus fazendo essas alianças, e nós olhamos essas alianças no sentido de que os gentios, a igreja, ela não está incluída nessas alianças diretamente. Os irmãos percebem isso? Então, com Noé, no sentido de toda a humanidade. Mas a aliança com Noé só nos garante que nós não seremos destruídos por águas de dilúvio e que nós teremos comida e as estações e poderemos sobreviver porque Deus assumiu nos manter. Quando nós chegamos em Abraão, nós temos a questão da terra e da descendência, com Davi, o trono de Davi. E nós que não somos israelenses, nós que não somos judeus, nós que não estamos em Israel, como que nós ficamos? Aí nós podemos então pensar o seguinte: como nós entendemos a expressão que Jesus usa em Mateus, eu queria ver com os irmãos, né? Mateus 26. Mateus 26. Mateus 26, versículo também 26. Diz assim, deixa eu chegar aqui que eu estava no 27. Mateus 26, 26 diz assim: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo.
A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Por que Jesus usa o termo nova aliança? Para ter uma nova aliança, precisa existir uma antiga aliança. Nós não temos aliança alguma com Deus. Por que Jesus está fazendo uma referência à nova aliança? E aí, irmãos, que vem algo assim, glorioso, que nós devemos agradecer imensamente ao Senhor. Vamos olhar o livro de Jeremias, capítulo 31. Jeremias 31. Os irmãos achem aí, por favor. Jeremias 31. O versículo 31. Nós sabemos que Jeremias escreveu aproximadamente algo em torno de 500, 550 anos antes do nascimento de Jesus. E aqui Jeremias está dizendo, 31, 31. Eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades, dos seus pecados jamais me lembrarei. Irmãos, agora vamos retomar para Lucas. Lucas 22. Lucas 22. 19. Perdão, né? Lucas 22, eu que estou aqui. 19, isso mesmo. Lucas 22, 19. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice, irmãos, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Por cerca de 500 anos, houve um silêncio em todas as escrituras a respeito desse termo nova aliança. Jeremias profetizou, como nós vimos. Ezequiel também, que é contemporâneo, está mais ou menos no mesmo período de 500, 550 anos antes de Cristo, também menciona a respeito da nova aliança. E depois nós temos um silêncio, até que, na última ceia, naquele bendito e glorioso momento, Jesus menciona o termo nova aliança. E aqui nós fazemos a primeira pergunta. Se a nova aliança que foi vista em Ezequiel, em Jeremias, diz que Deus faria aliança, uma nova aliança com Israel e com Judá, como que Jesus está mencionando agora, irmãos,
a respeito desta nova aliança. De alguma maneira, o desejo de Deus antecipou esta nova aliança que se realizará na entrada do milênio com os israelitas, com o povo de Israel. Esta nova aliança em que acontecerá esses eventos que nós lemos em Jeremias, Deus inscrever a lei na mente, nos corações, perdoar os pecados, tornar conhecido de todos. Esta profecia, esta nova aliança para os judeus, para Israel, deve se cumprir na entrada do milênio. Mas Jesus, ele neste momento da ceia, naquela noite, ele de um modo extraordinário, de um modo glorioso, ele antecipa e estende esta nova aliança para todos aqueles que viriam a se beneficiar do sangue de Jesus. Percebam, irmãos, quando nós falamos no versículo 20, este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Normalmente, nós só associamos o sangue de Jesus à redenção dos pecados, e o sangue de Jesus nos dá a remissão dos pecados. Isso é grandioso, porque é a partir da remissão dos pecados que nós vamos ter acesso a todas as outras coisas que estão incluídas na nova aliança, mas nós precisamos ver e glorificar a Deus que o sangue é o sangue da nova aliança, não é somente o sangue da redenção, é o sangue da nova aliança. Essa nova aliança foi aberta a cada um de nós. E o autor de Hebreus, e eu gostaria de ver aqui com os irmãos isso agora, o autor de Hebreus, ele exulta com isso, porque nós estamos recebendo uma bênção extraordinária, que é desfrutarmos hoje e termos acesso hoje a parte desta nova aliança, que estava destinada originalmente ao povo de Israel, ainda a se cumprir no milênio, mas hoje, em Cristo Jesus, após nós crermos na eficácia da morte e da ressurreição do Senhor e nos valermos o sangue de Jesus, nós mergulhamos e adentramos na nova aliança. Nós estamos hoje em aliança com Deus. Deus está hoje limitado no seu relacionamento, entendo essa palavra, né? Deus se permitiu estar em aliança e se restringir a ela e agir conforme a aliança e se movimentar conforme a aliança, se obrigando a tudo aquilo que ele prometeu, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo ele prometido, não o fará. Então, nós louvamos ao Senhor por isso. Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8. Diz assim, o versículo 6. Hebreus 8, versículo 6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança, fazendo referência à aliança mosaica, aliança de Moisés, aliança no Sinai, aliança que veio para guardar o homem e servir como aio, essa primeira aliança não é a aliança com Abraão, porque a aliança de Abraão, irmãos, ela tem ela se completa com essa nova aliança. Agora, o versículo 7, né? Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, aliança de Moisés, aliança da lei, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para a segunda. E, de fato, repreendendo-os, diz, eis aí vem dias, diz o Senhor. Aqui o autor de Hebreus
vai trazer novamente o texto integral de Jeremias, que nós lemos. Vamos prestar atenção nisso. Eis de fato, repreendendo-os, diz: Eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Irmãos, essa segunda aliança não era para nós. E pela bondade, misericórdia, e todas as palavras que nós tivemos, nós hoje gozamos dessa nova aliança. E diz assim, o 9: Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, o povo de Israel, mesmo com a lei sendo dada, a lei mosaica, né, os 10 mandamentos, as 2 tábuas, eles, porque a carne está enferma, jamais poderiam cumprir, e nós sabemos disso. E ele continua, para conduzir fora do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, desobedeceram. E eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque é essa aliança que firmarei com a casa de Israel. Pois depois daqueles dias, a que se refere depois daqueles dias? Faz uma referência à chegada do milênio, à introdução do reino. Então, depois daqueles dias, diz o Senhor, nas suas mentes imprimirei as minhas leis, também sobre os seus corações as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Irmãos, quando o Senhor Jesus, ele antecipa ou ele nos dá a condição de experimentarmos essa nova aliança, nós recebemos, como diz o texto de Ezequiel, vamos ver Ezequiel 36, rapidamente, vou dar uma olhadinha aqui como está o horário, só um segundinho. Então vamos ver Ezequiel 36. Diz assim, Ezequiel 36, versículo 25, 26 e 27. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados, falando novamente a Israel. De todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro em vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei o coração de carne. Porei dentro em vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e observeis. Voltemos então, irmãos, ao texto de Hebreus 8, essa porção que nós lemos do versículo 6 ao 13. E agora vamos olhar então detalhadamente aquilo que Deus nos deu na nova aliança. Primeira coisa, nas suas mentes imprimirei as minhas leis, e também nos seus corações escreverei. Isso mostra, irmãos, que o novo nascimento que se opera no crente, quando nós cremos em Jesus, e nós recebemos o Espírito Santo, que é o que a Ezequiel diz: darei em vós um coração novo e recebereis um Espírito Santo, um Espírito novo. Quando nós cremos no Senhor Jesus, o Consolador, ele nos é encaminhado, nós recebemos o Espírito Santo, nós recebemos interiormente, agora, a capacidade, o poder de nós vivermos a palavra de Deus, porque ela não está mais fora de nós. Quando nós lemos a palavra hoje, irmãos, nós não temos no nosso coração um ardor, uma alegria, nós não gozamos
de felicidade, e ainda que quando a palavra nos repreende, nós não entendemos que essa é a palavra da vida, essa é a palavra que nos sara, nos cura. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e quando nós ouvimos, por que nós nos reunimos com tanta frequência? Por que nós vemos a Bíblia todos os dias? Porque o Espírito Santo que habita em nós hoje, ele faz com que a palavra de Deus renove a nossa mente e traga gozo e alegria quando a palavra é depositada no nosso coração. Nós temos júbilos, porque nós nos alegramos de estar com os irmãos, porque nós temos esse prazer de reunir, de congregar, porque nós temos o Espírito Santo que coloca a palavra de Deus em nós, e nós temos satisfação, nós temos alegria de quando nós vivemos a palavra do Senhor. E quando nós nos distanciamos da palavra, irmãos, nós não temos tristeza. Quando nós sabemos que pecamos, nós não ficamos abatidos, entristecidos, não há um peso em nós, não há a perda da paz. Por quê, irmãos? Por que isso? Porque a lei de Deus hoje habita em nós interiormente, o Espírito Santo, ele nos conduz a entender que nós somos do Senhor e nós somos para Ele, e a lei já não está mais fora, a palavra de Deus não está fora, ela está dentro de nós. E quando nós desagradamos o Senhor, nós entristecemos o Espírito, a tristeza em nós, e nós buscamos a reconciliação, e nós buscamos o perdão do Senhor, e nós buscamos que o Senhor nos dê este momento de nós reconciliarmos com o Senhor. Por isso que o apóstolo João diz que aquele que nasceu de novo, aquele que tem a semente pura, né, que foi gerado da semente pura, não vive a pecar. Nós temos nojo do pecado, nós lutamos com todas as nossas forças para nós não desagradarmos o Senhor e não pecarmos. Nós saímos num combate da carne do espírito contra a carne, porque nós não queremos mais desagradar ao Senhor. Isso não é a nossa vida diária. Isso não é o que nós estamos buscando diariamente. Amadurecer e crescer e satisfazer o Senhor. Por quê, irmãos? Porque isso está fora de nós? Não, porque esta palavra, esta profecia se cumpriu na nova aliança. O Espírito Santo foi derramado em nosso coração. Quando Paulo diz, né? E habite ricamente a palavra de Cristo em vós, no vosso coração. O coração hoje tem Cristo, tem a palavra. Onde Cristo está, onde a palavra de Deus está, senão no nosso coração. E na nossa mente hoje nós entendemos e temos uma mente renovada. Por isso há um povo na terra, a igreja de Deus, que não vive segundo os estatutos humanos, que não vive segundo a cultura humana, que não vive segundo o cosmos, esse sistema regido pelas nações, regido pelo homem caído. Nós temos uma nova cultura, nós vivemos uma nova sociedade, nós estamos no novo pacto, na nova aliança, na aliança do reino de Deus, e nós seguimos a palavra de Deus, que é nosso guia, que é o nosso norte, que é a base para nós vivermos. Nós agimos segundo a vontade de Deus, porque essa palavra está hoje no nosso coração. Louvado seja o Senhor, irmãos. Louvado seja o Senhor. E aí ele continua falando o seguinte, versículo 10, né? E eu serei o seu povo, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. O que aconteceu conosco? O que aconteceu conosco quando Jesus antecipa a nova aliança, estende a nova aliança a nós, gentios? Nós passamos a ter um relacionamento tão íntimo, acho que eu não tenho outra palavra, né? A intimidade, Deus passa a ser Deus que não era para ser o nosso Deus, o nosso Senhor, ele se volta a nós, ele nos alcança, como nós vimos ontem, né? Nós que éramos esse ramo de oliveira, né? Nós não estávamos na oliveira verdadeira, nós fomos enxertados, né? Como esses
já vistas, né, esses descendentes de Javé que entram na tenda de Sem. Nós agora estamos nesta oliveira, recebendo da seiva, sendo mantido pela oliveira. Nós estamos agora gozando, irmãos, se beneficiando, recebendo a bênção do Deus que seria o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Israel. Hoje ele é o nosso Deus. E ele não somente é o nosso Deus, ele é o nosso Pai, pelo qual nós clamamos, Abba, Pai, Papai. E vós orareis assim, Pai. Deus tem um nome, irmãos, para a sua igreja. O nome de Deus é Pai. Ele se estabeleceu conosco num relacionamento tão íntimo, que ele quer ouvir da nossa boca o termo Pai. Quando nós dirigimos as nossas orações ao Senhor, o Senhor dos exércitos, o Senhor criador de todas as coisas, o Senhor todo-poderoso, o eterno soberano, nós, com toda reverência e com todo amor e gratidão, nós falamos, Pai. Eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Pedro não nos diz isso, que nós somos um povo de propriedade exclusiva do Senhor. Por que nós alcançamos essa condição, irmãos? Porque a nova aliança foi antecipada para nós, a nova aliança foi aberta para nós, e nós somos um povo de propriedade exclusiva do Senhor. E ele continua dizendo, versículo 11, e não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Isso se mostra claro porque agora o Espírito Santo habita em nós e nós somos ensinados pelo Espírito Santo. O que o autor aqui está dizendo, tanto Jeremias estava dizendo, e o autor de Hebreus, quando ele traz esse texto, ele está querendo dizer o seguinte, que agora na nova aliança, o Consolador foi nos dado, ele nos ensina toda a verdade. Não é isso que diz o apóstolo João? Ele vos conduzirá toda a verdade. A unção que dele recebeste vos ensinará todas as coisas. Nós somos ensinados interiormente. Não há alguém exteriormente nesse sentido aqui, irmãos. Claro que Deus estabeleceu os mestres, Deus estabeleceu profetas no Novo Testamento, mas quando a gente ouve os mestres, ouve os profetas, lê a palavra de Deus, isso acontece interiormente, nós somos ensinados de dentro para fora, nós recebemos o ensino interiormente e nós temos um selo, nós selamos interiormente, isso é verdade. E o Espírito confirma com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Não é assim? Então, nesse sentido que nós temos esse ensinamento. Não há uma necessidade exterior, porque agora interiormente o Espírito Santo nos conduz a toda a verdade. Nós conhecemos o Senhor dessa maneira, desde o menor até o maior, desde o recém-convertido. O Espírito Santo já está nele, ministrando, ensinando, conduzindo, corrigindo, até o que caminhou mais com o Senhor, o irmão mais que conhece mais o Senhor. Ele tem o Espírito Santo e o menor tem o Espírito Santo e nós somos guiados pelo Espírito Santo. 12. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia e dos seus pecados jamais me lembrarei. O versículo 12, na nossa experiência de conversão, ele se mostra como a primeira manifestação da nova aliança, porque nós experimentamos a remissão dos pecados no sangue de Jesus. Para quê? Para que uma vez perdoados os nossos pecados, retirada a barreira que o pecado faz entre nós e Deus, Jesus, como novo caminho, então, nos leva até o Pai, porque por isso que Jesus é o caminho. Esse caminho estava interrompido pelo pecado quando Jesus morre, derrama o seu sangue faz a remissão dos pecados, essa barreira tira. Então Jesus agora nos liga a Deus. Jesus é o caminho, ninguém vem ao Pai senão por mim.
Então, na nossa experiência, quando nós cremos em Jesus, os nossos pecados são perdoados, esse caminho está livre ao Pai. Nós então entramos no caminho e chegamos até o Pai. Mas aqui no texto, o perdão dos pecados é mostrado por último, mas na experiência ele se revela primeiro. E a partir desse momento que nós experimentamos a redenção, a nova aliança se abre inteira para nós e nos conduz aonde, irmãos? Vamos ver Hebreus, vire a página aí, por favor. Hebreus 10, 19. Diz assim: tendo, pois, irmãos, Hebreus 10, 19, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. O Santo dos Santos é o lugar onde, no Antigo Testamento, a glória de Deus descia, onde Deus se manifestava. E agora, pelo sangue de Jesus, nós temos um destino, o destino de todo homem e mulher da nova aliança, é estar na presença íntima do nosso amado Deus. Nós somos conduzidos pelo sangue de Jesus. Versículo 20: pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, por sua carne, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo os vossos corações purificados da má consciência e lavado o corpo de água. Tanto Jeremias fala do perdão dos pecados, fala de nós termos a consciência purificada, e Ezequiel fala da aspersão da água, para que nós pudéssemos estar limpos. E aqui nós temos, então, a palavra se cumprindo de uma maneira tão poderosa. Em plena certeza de fé, tendo os vossos corações purificados da má consciência e lavado o corpo com água pura. Irmãos, e aí nós então entendemos, ou começamos a enxergar cada vez mais o poder e o que significa que hoje nós vivemos a nova aliança. Quando a gente vê e pedimos que o Espírito Santo revele a cada um de nós, cada vez mais, o que significa que nós hoje estamos na nova aliança, nós podemos ter um gozo e uma alegria indizível. Eu acho que talvez a palavra seja essa, uma alegria e um agradecimento ao Senhor. Senhor, obrigado, porque o Senhor nos antecipou a nova aliança no seu sangue. E, para concluir, queria ver com os irmãos Efésios, capítulo 1, versículo 1, perdão. Efésios, capítulo 1, versículo 7, diz assim: pelo qual temos... Então, só leu 6, né? Para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, referência a Jesus, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. A nova aliança, para nós, é a manifestação da riqueza da graça de Deus, porque ele gratuitamente, ele olhou para nós, os gentios, e antecipou o gozo, o acesso à nova aliança, que está reservada para Israel naqueles dias, depois daqueles dias, mas para nós. E claro, se algum judeu se converte hoje ao Senhor, ele já goza disso. Mas para o povo de Israel, como a sua totalidade, eles vão experimentar essa nova aliança depois daqueles dias. E nós, meu amado irmão, minha amada irmã, você pode dizer que hoje a nova aliança é a tua realidade, é a minha realidade, segundo a riqueza da sua graça. Versículo 8, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Louvado seja o Senhor. E agora, irmãos, fique com o texto, fique com o dedo aí em Efésios. Vamos rapidamente para Colossenses, e eu estou terminando.
Colossenses 1:20. Vou ler um pouquinho antes, tá? O versículo 18, Colossenses 1:18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. E que havendo, atenção aqui, irmãos, ó, e que havendo feito a paz pelo sangue, que sangue é esse? Esse é o sangue que nos abre a nova aliança. E que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros, que éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Leia aí junto comigo, irmãos. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Louvado seja o Senhor. Então, o sangue de Jesus, claro, irmãos, nos dá a redenção, claro que o sangue de Jesus nos introduz na nova aliança, e essa redenção é o primeiro passo, porque agora se abre para nós algo extremamente ah, inesgotável. Deus é inesgotável. Deus se abriu para nós, nós somos jogados, me permitam usar essa palavra, nós somos lançados agora no novo e vivo caminho que tem um destino. Qual é o destino? É o Santo dos Santos. Aonde Deus quer que eu e você vivamos? Na sua presença, na sua companhia, né? E aí, voltamos lá para Efésios, né? Efésios, capítulo 2, o versículo de 11 a 16. Isso aqui é tremendo, irmãos. Isso aqui é maravilhoso demais. Tudo é maravilhoso, né? Efésios 2:11 diz assim: portanto, lembrai-vos que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo, irmãos, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos, ouça essa palavra aqui, irmãos, e estranhos às alianças da promessa. Nós não tínhamos nenhuma promessa, nós não tínhamos nenhuma aliança para a gente reivindicar diante de Deus. Deus, o Senhor fez aliança e agora o Senhor tem que cumprir. Nós não poderíamos fazer nunca essa oração. E estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, irmãos, não há definição de maior miserabilidade do que essa. Aqui estávamos eu e você. Aqui estávamos nós, os gentios. Mas, leia comigo aí, exulte aí na sua casa, irmãos. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, isso é o passado, isso não fala mais conosco, irmãos. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade entre judeus e gentios, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois, dos judeus e dos gentios, criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo. Por isso que eu disse, se algum judeu hoje crê no nosso Senhor Jesus, como diz as Escrituras, ele imediatamente passa a gozar da nova aliança e reconciliasse ambos em um só corpo, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Louvado seja o Senhor, irmãos. Por isso que a gente entende quando o apóstolo Pedro diz assim que
a todas as coisas nos foram doadas concernentes à vida e à piedade. A nova aliança, irmãos, nos dá todas as coisas. Se alguém perguntar para os irmãos, o que a nova aliança te dá? Nós podemos dizer, a nova aliança me dá todas as coisas. Vamos terminar com esse aqui, né? Eu não ia citar, mas vamos aqui. 2 Pedro. 2 Pedro. Capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, diz assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas. Quando essas coisas foram doadas? Na nova aliança. Quando a nova aliança se abriu para nós, quando Jesus morreu e ressuscitou, derramando o seu sangue, e encaminhando o Espírito Santo, né? O outro Consolador. Aí os homens passaram a receber o quê? Pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas. Que poder é esse? E a todos quanto creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Que poder é esse? O poder que pega uma criatura e faz um filho de Deus, e introduz alguém que não tem aliança, que não tem Deus, que não tem Jesus, que não está com esperança alguma, torna este homem filho de Deus, lhe dá a herança reservada para ele nos céus e doa gratuitamente todas as coisas. Pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele. E não tereis necessidade de que ninguém vos ensine, porque vocês o conhecerão internamente. A vida é piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Louvado seja o Senhor, irmãos. Que o Senhor enche o nosso coração de gozo e alegria, que a gente consiga enxergar a bênção que nós estamos vivendo hoje, da nova aliança. Que quando nós falarmos em nova aliança, nós não tenhamos somente o entendimento da redenção. A nova aliança inclui a redenção como o primeiro passo, o perdão dos pecados, a remissão, a regeneração, mas ela nos dá ao poder de sermos feitos filhos de Deus, recebemos a herança, o Espírito Santo já é o nosso penhor, como diz o texto de Efésios, ele é a garantia de que nós teremos a manifestação e tomaremos posse plena dessa herança, e nós vivemos hoje, nos Santos dos Santos, gozando de todas as coisas que foram doadas gratuitamente na nova aliança para o nosso gozo. Que o Senhor nos mantenha firmes, irmãos, e quando nós eventualmente cairmos, pecarmos, estivermos desanimados, nós possamos olhar para esse texto. Este é o cálice da nova aliança. Por isso que quando nós, todos os domingos, né, o Senhor, pela sua sabedoria, nos faz lembrar que nós vivemos a nova aliança. Nós temos Deus, nós vivemos em comunhão com Deus, Deus é nosso Pai, Deus nos tornou seu povo, seus filhos, sua família, Ele cuida de nós, Ele está nos conduzindo ao pleno conhecimento dEle, estamos sendo conformados à sua imagem e nós estaremos com o Senhor para sempre, nos tornamos eternos, imortais, e a nossa vida, né, o que nós somos hoje, ainda é uma parte pequena da grande manifestação que virá a ser quando nós estaremos com o Senhor para sempre e veremos de fato como Ele é, e aí manifestaremos plenamente aquilo que Deus é. Nós louvamos o Senhor pela nova aliança.